Boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. O tema abordado hoje pelo nosso irmão Milton será: perdoai para que Deus vos perdoe. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou passar alguns avisos e depois o exórdio e depois a prece. A campanha do quilo é realizada aos domingos, todos os domingos. Interessados, falar com o senhor Sebastião. Aqueles que puderem contribuir para a sopa, que ocorre todos os sábados, falar com o senhor Sebastião. Espiritismo no ar, às 8 da manhã, ao vivo pelo canal do YouTube. Apresentação: Soares e Silmara, respondendo perguntas e trazendo notícias do movimento espírita. Estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, às 15 horas online, em nossa página Facebook e pelo YouTube Conexão para a Luz. Facilitador José Soares. Estudo do ESE, às 16 horas. Estudo sistematizado da doutrina espírita, que ocorre aos domingos. Facilitador Aurélio Gama. Todas as segundas-feiras, com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos de passes. Programação da quinta-feira, estudo do Projeto Espiritizar, às 19h30, online, em nossa página do Facebook e pelo canal do YouTube, Conexão para a Luz. Facilitador José Soares. Estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, às 20 horas e 30 minutos, online em nossa página do Facebook e no canal Extraindo Lições, facilitadora Silmara Melo. Lembrando que o próximo encontro, a próxima palestra será dia 18/7, sábado. A palestrante será Érica Costa, Senhor Lentio, o céu e o inferno. Vamos para o exórdio, a leitura do capítulo 23 do livro Fonte Viva. Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconforta-se ante os benefícios da crença. Constitui fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a ela nossas experiências pessoais de cada dia, representa um curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no alfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum, quer dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ele reclama? Quer dizer do navio admiravelmente equipado, que vivesse indefinitivamente na praia sem navegar? Existem milhões de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se irrepreensivelmente. Todavia não marcham para adiante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo, com profundo acerto. Deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até a perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também
que se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. É uma importante reflexão, né? E agora, com a prece, a irmã Roseli, e depois a exposição, né, com o nosso irmão Milton José. Perdoai para que Deus os perdoe. Amado Mestre Jesus, te pedimos humildemente a tua presença, que a espiritualidade amiga e benfeitora possa se fazer presente em nossos corações, para nos auxiliar no entendimento e na compreensão dos ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Precisa do microfone mesmo? Dá para escutar, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare. E esse momento, o momento da palestra, o momento que a gente vai numa casa espírita, numa igreja, num templo, eu acho um momento tão importante porque a gente passa o dia inteiro, a semana toda, o mês todo, com nossas preocupações diárias, né? Nossas responsabilidades e nessa interação diária com a vida, que às vezes a gente acaba esquecendo que somos espíritos. E é na casa espírita, é no templo, é na igreja, que a gente, quem consegue de fato, né, ter essa conexão com o mundo maior, acaba fazendo com que a gente relembre que somos espíritos e a gente acaba sentindo aquela paz, né? Sentindo uma tranquilidade, sentindo essa calmaria, que é a busca, né? E a nossa busca é essa, né? Se nós perguntarmos, talvez, para a população, o que eles buscam, todo mundo busca paz, todo mundo busca o prazer, todo mundo busca a felicidade, né? O pessoal está em busca realmente disso. E provavelmente não é nas atividades do dia a dia da vida que a gente vai encontrar no primeiro momento. Talvez quando a gente encontrar essa paz, essa calmaria, de fato, e a gente consiga, né, vivenciar ela, aí sim talvez a gente, no dia a dia, a gente vai conseguir tratar as pessoas, tratar as situações, as ações de uma forma melhor. Esse tema de hoje, né, perdoai para que Deus os perdoe, é um tema interessante porque é um convite que Jesus faz, né, para todos nós, o tema do perdão, né? E é um tema difícil, né, muito difícil. Coincidentemente, ontem eu estava conversando com alguns colegas da empresa que eu trabalho sobre isso, porque eu tinha escutado no rádio, né, eu estava me locomovendo até a empresa que eu trabalho, e no rádio um padre estava falando, e falou certo realmente com relação ao perdão, isso, mas ele dizendo que realmente nós devemos perdoar, é o que nós falamos constantemente, né? Nós devemos perdoar, não devemos nos preocupar com as coisas, não devemos fazer isso, fazer aquilo outro e tal. E aí eu imaginando, puxa, é o discurso de Jesus isso, esse é o convite de Jesus para todos nós, mas na prática é mais 500, né? Como nós falamos no ditado popular, né? Não é fácil. Por isso que às vezes quando a gente fala sobre o perdão, quando a gente fala sobre a benevolência, quando a gente fala sobre a indulgência, o bem, a caridade, nós precisamos ter um cuidado, sabe? Como a gente está falando com as pessoas, para que elas possam entender e a gente também entender. Não adianta eu falar que todos nós devemos perdoar porque isso, aquilo outro, né? E aí o pessoal talvez vai pensar, puxa, ele é o perdão em pessoa, né? E às vezes as pessoas que estão escutando, né, eu estou no Espiritismo já fazem uns mais de 30 anos, né? 34, 35 anos que eu estou no Espiritismo, e às vezes tem palestras belíssimas que eu assistia lá no passado, mas às vezes eu saía deprimido e triste, porque eu não vou conseguir ser isso, eu não vou conseguir ser aquilo. E Jesus, quando ele recomendava tudo isso, em duas coisas interessantes na metodologia de ensino dele. Uma é, ele falava de acordo com o que as pessoas podiam suportar. É diferente.
Eu falar, você perdoe, e eu falar, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, fazendo com que a pessoa reflita. E um segundo momento da metodologia do Cristo é que ele vivenciou tudo isso. Quando ele falou em perdão, perdoa, ele lá, uma das passagens, aquela bem famosa no fim, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então ele não só falava, ele vivenciava isso. E falava de acordo com o que as pessoas podiam suportar. É igual quando você vai aprender um idioma, por exemplo. Qualquer idioma que você vai para uma escola aprender, no primeiro semestre, você vai aprender uma quantidade X de palavras. Então não vai ter outras palavras mais difíceis, vai ter aquela quantidade. Segundo semestre é acrescentado mais umas dezenas de palavras. É assim, aos poucos, para que você possa... Não adianta, você vai aprender inglês e aí vem aquilo, aprender espanhol, aprender chinês. Não, é de acordo. E a nossa renovação íntima, né, essa nossa reflexão, né, que vem através dos estudos, que vem através das palestras, mas que principalmente vem através da interação com a vida, que nós podemos passar na Terra 50, 60, 80 anos dando palestra, mas não é isso que vai fazer com que a gente consiga ter uma consciência melhor, consiga chegar, igual a leitura de hoje, quando Paulo disse que a gente corremos para a perfeição, né? Prossigamos para a perfeição. Então a proposta da vida é essa, é chegarmos à perfeição. O que é a perfeição? É a gente ter o entendimento de que somos espíritos e essa interação com a vida nós entendermos que nós estamos em uma escola. E tudo que chega para a gente, de pessoas, de coisas, de ações, de pressões, são situações que vai fazer com que a gente aprenda algo, não é nada pessoal. Então a questão do perdão é uma questão que a gente precisa ter um olhar mais de espírito, porque senão a gente não vai conseguir perdoar. Nós precisamos entender que somos espíritos e que estamos nessa vida para a interação com as pessoas, com as situações, com as pressões da vida, com as aflições. Estamos aqui nessa interação. E a partir daí, essa interação vai gerar discórdias, contendas, conflitos, vai gerar N situações para burilar-nos, para fazer com que a gente aprenda alguma habilidade de lidar com as pessoas. Então, quando a gente se magoa, quando a gente se ofende diante de algo que veio para nós, é porque a gente ainda não entendeu que somos espíritos e não entendemos o nosso propósito aqui na Terra. É difícil esse entendimento. É difícil primeiro esse entendimento. Então não adianta falar perdoa se a gente não entender que somos espíritos e qual o nosso propósito aqui. Qual o propósito de estarmos aqui? Qual é a nossa finalidade de estarmos na Terra? Qual a minha missão aqui na Terra? Para que eu estou aqui na Terra? Quando a gente conseguir responder esses questionamentos e tentar introjetar em nosso dia a dia isso, a questão do perdão, ela vem sozinha, por si só. Porque a questão do perdão não é um esforço para alcançar o perdão. A questão do perdão é algo inato, que a gente vai descobrindo ao longo que a gente vai se entendendo enquanto espírito. Essa é a proposta. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele coloca lá 3 citações, 3 versículos que vêm do Evangelho de Mateus. Capítulo do Evangelho de Mateus, uma do capítulo 5, outra do capítulo 6, outra do capítulo 18. A primeira é quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, que obterão a misericórdia. Esse é um dos versículos. O segundo que Kardec coloca lá é quando ele diz, se a gente não perdoar as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. E a terceira é quando tem aquele diálogo de Pedro, quando Pedro diz, Jesus, Pai, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Né? Quando ele diz 70 vezes 7. Então esse Kardec pega esses 3 versículos e diz que a misericórdia ela vem de um coração pacífico, de um coração brando.
Se a gente não tiver um coração pacífico, se a gente não for brando, a gente não vai conseguir perdoar. É justamente isso que a gente estava falando, né? Se a gente não se entender enquanto espírito, a gente vai ter uma grande dificuldade, né, de introjetar no nosso dia a dia a fala do Cristo. Amai o próximo como a ti mesmo, amai os inimigos, perdoar isso. Muito difícil se nós ficarmos na superfície. Então nós precisamos de fato ter esse entendimento, né, do perdão. E a gente tem essa dificuldade, né? Geralmente a gente acaba não entendendo o nosso propósito aqui, então as coisas acabam sendo meio que atrapalhadas, né, e a gente acaba projetando. Eu estava em viagem agora há pouco e o voo que a gente vinha foi cancelado. A gente foi para o aeroporto e quando a gente chegou no aeroporto, o aeroporto estava... Eu percebi que o aeroporto estava com pouco movimento, pouca gente, e um aeroporto enorme que realmente sempre está com muito movimento, muitas pessoas, sempre está. Eu achei um pouco estranho, mas quando eu cheguei no guichê da companhia, disseram, não, foi cancelado, nós vamos colocar vocês em um hotel. E aí, talvez amanhã tenha já possibilidade de ter um voo. Vamos aguardar. Ok, não tem problema. Vamos sair. Juntou mais umas 15, 20 pessoas ali, veio um ônibus, pegou a gente e levou para o hotel. Não foi permitido o voo porque estava passando um tufão. Né? Um tufão estava passando ali naquela região e aí os voos foram todos cancelados. E aí o pessoal, né, eu juntei-me ali com a turma, né, aguardando o ônibus, e o pessoal, uns calados, outros reclamando, né, porque tinha alguns compromissos de fato e tal, não podia voltar para o seu país ou para a sua região, já para outro país, que era um voo internacional, e outros realmente muito bravos, né, com a companhia, falando muito rispidamente com as pessoas ali, e aí a gente fica, puxa, tem situações que a gente tem controle, que é as situações que vêm de dentro, nossas atitudes e nossas ações. Tem situações que a gente não tem. Reclamar, né, bravejar ou fazer, né, ficar contra aquilo é uma situação que realmente desagrada, porque você precisa voltar. Eu estava louco para voltar, já falava 24 dias fora, né, eu já estava cansado de passar muito tempo fora. Mas é uma situação que imagina se o voo fosse autorizado e acontecesse alguma coisa, né, que é justamente uma questão de segurança, né, não viajou. Então, às vezes, a gente não entende esse movimento externo, né, e acredita que é pessoal. Não, isso aí estão querendo me prejudicar, estão querendo isso, né, estão querendo aquilo. Não, nós não temos controle sobre isso. Né, nós temos gerência sobre a outra pessoa, nós não temos gerência sobre o tempo, nós temos gerência sobre as empresas, sobre nada nós temos gerência. Nós devemos ter gerência sobre nós, sobre as nossas ações, porque realmente o que nos faz mal é o que sai de nós, não é o que vem de fora, é o que eu acumulo, é o que eu faço das coisas que acabam chegando para a gente. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, eu disse assim, puxa, mas eu já penso de uma forma diferente, outro também disse que pensava de uma forma diferente. Puxa, se acontecesse algo, né, de repente, nós estamos seguros, né? E aí fomos levados para um hotel realmente, de forma segura, ficamos lá. Realmente os ventos estavam muito fortes no hotel, e aí colocaram madeiras ali, né, nas portas, vieram muitos brigadistas, e aí o pessoal travou as portas, não podia mais sair. Para a gente descer do ônibus, foi uma operação ali, porque botaram outro ônibus para o vento não atrapalhar ali, porque realmente não dava para descer do jeito que estava. Mas no fim deu tudo certo, tudo tranquilo. E uma situação assim um pouco difícil, né, para as pessoas, claro. Mas eu estava muito... Não é que eu seja melhor do que ninguém, que eu não sou, né? Talvez eu seja o piorzinho de todos. Mas eu estava muito tranquilo ali, porque eu disse, poxa, eu não tenho o que fazer, né? Aí peguei meu pequeno, de 4 anos, vamos tomar chá. Tem uma sala de chá enorme, assim, vamos tomar chá. E aí entramos na sala, ficamos brincando, tomamos chá, depois fomos tentar dormir, mas ninguém conseguiu dormir por conta dos ventos que estavam muito fortes, e aí ficava aquele assovio e realmente, acho que só com protetor de ouvido conseguia dormir. Mas, no fim das contas, a gente não consegue controlar
essas situações. E aí é o que a gente precisa perceber. O perdão deixou de ser, a partir de algumas poucas décadas, né, pouco tempo atrás, um discurso religioso, e passou a ser abraçado pela ciência também. Até os anos 2000, por exemplo, até 1998, 99, a gente tinha em torno de 60 artigos científicos falando sobre o perdão. Hoje, né, passados 25, 26 anos, a gente já tem dezenas, centenas, milhares de artigos já falando sobre o perdão. Tem um que saiu agora há pouco, em junho, maio, junho, que está na revista Emotion, que é uma revista que é publicado diversas pesquisas científicas da psicologia, e um dos artigos repete diversas outras pesquisas que se teve ao longo desses últimos anos, que é com relação ao perdão. Quando você perdoa, o que é que acontece com o seu cérebro? Quando você não perdoa, o que é que acontece? Então eles fazem pesquisa com diversos voluntários, dezenas, centenas de voluntários, com ressonância magnética para verificar o movimento ali das áreas cerebrais, né, o que é que está realmente sendo afetado. Quando você sente felicidade, qual é a área que afeta? Quando você sente raiva, qual é a área? Quando você fica triste, qual é a área? Então, isso aí acaba acontecendo. E aí fizeram um experimento com relação ao perdão, né? Colocando imagens de pessoas que fez algo ruim, colocando imagens de situações que a gente fez e que realmente sentiu raiva da gente mesmo. Então, diversas situações, e aí começaram a trabalhar isso. Essa situação aqui, é isso, e viram qual era a área do cérebro que era afetada. E depois fizeram um trabalho no âmbito da psicologia para remodelar essa memória, para transpor essa memória. E acabaram descobrindo que, segundo o artigo, que o perdão, a ofensa na realidade que a gente recebe, não é esquecida. A gente não consegue esquecer a ofensa, mas a gente consegue transmutar ela, a gente consegue modificar ela. Então, o que se fala hoje em dia na área da ciência é que é menos esquecimento e mais transposição, mais remodelação. Então, você consegue remodelar isso que você passou lá no passado. Esquecer é impossível. Esquecer é impossível. Mas quando o Evangelho fala em esquecer, eu entendo que é esquecimento da dor. A dor realmente ela some. Fica a memória do que aconteceu. Mas o esquecimento da dor, ela de fato acontece. Se fizermos um trabalho na área da psicologia, fizer um trabalho de reflexão, né? Tem diversos métodos, né? As pessoas acabam refletindo. Mas o que mais talvez tenha eficácia com relação a essas ofensas, essas coisas, essas mágoas que a gente acaba acumulando ao longo do tempo, seja quando a gente consegue ter uma visão de espírito, uma visão melhor da vida, quando a gente consegue avançar. Note que se a gente pegar qualquer episódio que a gente passou lá no passado e que hoje a gente pensa, puxa, se eu voltasse um tempo eu não faria. Eu fiz uma coisa, eu fiz isso, eu tratei fulano mal, eu falei isso, aquilo outro, mas se eu voltasse um tempo, a gente não avança na mente. Mesma coisa é com as ofensas que a gente recebe. A gente consegue avançar com o tempo e começar a reestruturar essa memória da dor para um esquecimento dessa dor, né? Para que a gente possa realmente transpor, colocar algo novo ali, um cenário novo. Tem algumas metodologias, algumas escolas da psicologia que trabalham isso, na realidade, que não está ligado a essa pesquisa, mas existe algumas escolas da psicologia que começam a pensar, mas você está com raiva? Sim, mas dessa pessoa, sim, porque ela fez isso comigo. Vamos refletir sobre isso, né? Então começa a fazer um trabalho de reflexão sobre isso. Será que é pessoal? O Espiritismo, por exemplo, é que ele fala que tudo que nos acontece, tudo que chega para a gente, coisas ruins, coisa boa, isso, aquilo, outro, não é nada pessoal. São situações necessárias que a gente acabou
tendo essa necessidade de passar por isso para um aprendizado. Note. Então, se a gente tiver essa percepção de que essa interação com os eventos da vida, eles são necessários para que a gente pudesse dar uma olhada e refletir melhor sobre a vida, a gente não vai se magoar. A gente não vai sentir essa dor, ou esse sofrimento, né? Essa aflição, porque fulano fez isso, ou fulano fez aquilo, isso, aquilo, outro. É claro que nós não estamos ainda nesse estágio, né? Nós estamos no estágio ainda de aprendizado, mas devemos chegar nesse estágio. Por isso que nós estamos encarnados na Terra, para chegar à perfeição. Estamos encarnados na Terra para avançar. Farias Brito é um espírito que escreve no livro Progresso na Terra, psicografado por Chico Xavier, e ele diz isso. Nossa diferença para um espírito superior é apenas ampliação da consciência. O espírito superior é uma ampliação. Bezerra de Menezes é mais evoluído do que a gente, né? Provavelmente. Então, qual é a diferença nossa para ele? É que ele tem superpoderes? Não. É porque ele tem uma ampliação da consciência melhor. Ele realmente se entende que é espírito, ele se entende que Jesus é nosso guia, nosso modelo, e ele segue os ensinos do Cristo. Ele segue ele se entrega. Paulo fez isso. Se entrega ao ensino do Cristo. Por quê? Porque ele entendeu, puxa, eu estou aqui na Terra. Eu estou na Terra. E eu estou aqui para aprender. Não é nada pessoal. Eu estou aqui para aprender. Estou aqui para lidar com esses processos da vida. É uma senhora que eu jantei com ela agora durante essa viagem, ela me comentou que eu estava comentando com ela que lá a China é muito segura, né? É um país super seguro. Realmente é um país que você pode perder um celular na rua, em qualquer canto, e depois você volta e acha. Ninguém leva realmente seu celular. Carteira você pode perder. Eu falo isso porque minha filha perdeu o celular e minha esposa perdeu a bolsa com a carteira e o celular. E depois de certo tempo você pode voltar, que está no mesmo lugar, e aí o pessoal, não, aqui pode perder em qualquer lugar. Se você quiser perder, você não vai perder. O pessoal vai te achar e vai... Então, realmente, assim, e eu estava comentando isso com ela, né, que realmente é muito seguro, e ela estava comentando, puxa, eu fui no Brasil, esse ano eu fui no Brasil, e aí uns amigos disseram assim, olha, nós vamos jantar num lugar X ou Y, e ela estava no hotel, ela colocou lá no GPS dela, né, no aplicativo, e colocou, puxa, 2 quilômetros daqui, é pertinho, eu vou. A pessoa disse, não, eu vou aí pegar você. Ela disse, não, que é isso, eu pego um táxi aqui, chamou um táxi, e foi. Durante o trajeto, o táxi parou num semáforo vermelho, o táxi parou, ela estava, daqui a pouco eu chego, não deu tempo ela nem botar o chego, que o ladrão já quebrou o vidro, pegou o celular dela e levou, né? Eu, puxa, isso é comum, né? Frequente, infelizmente aqui foi na cidade de São Paulo. É frequente no Brasil isso, então a gente quando sai tem cuidado, né? Então, é por isso que ela comentou isso, porque eu falei que a China realmente era bastante segura. Eu tinha, nas minhas viagens, a 10ª viagem, realmente conto dinheiro na rua à noite e ninguém nem olha o dinheiro, né? Então assim, não tem nenhum problema. E aí ela estava dizendo o seguinte, aí eu disse, puxa, que hoje em dia é meio complicado, né? Você perder o celular, né? Porque é tudo no celular, né? Ela tem quase 70 anos, 60 e poucos anos. Aí ela disse assim, não, mas isso não é problema. Aí não deve se preocupar com nada, porque isso não é nosso. Isso não é nosso. Isso são coisas que acabam vindo para a gente. O carro, esse carro que você andou, foi me dado, mas não é meu. Foi me dado, mas não é meu. O celular também não era meu. Depois, se for possível, eu compro outro. Comprei outro. Isso, mas ela deu uma lição assim, sabe? Parecia que ela era espírita e eu era um ateu, né? Então, realmente, ela deu uma lição que eu disse, puxa, eu fiquei realmente impressionado com o pensamento dela. Não sei se ela disse isso, né, para impressionar, né? Assim, não sei. Mas é uma senhora de quase 70 anos, mas ela tem uma visão da vida um pouco diferente, que é o que a gente almeja. Que é todos nós que estamos na Terra, almejamos isso, ainda não conseguimos, ainda erramos, ainda caímos aqui,
ainda fazemos outras pessoas sofrer, ainda mentimos, ainda traímos, ainda traímos confianças, isso, aquilo, outro. Então ainda tem essas coisas que ainda pairam pela atmosfera da Terra. Né? Todos nós estamos nesse mesmo âmbito, né? Estamos no mesmo nível, né? Não tem um... o Emmanuel diz isso, né? Os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Somos mistos de luz e sombra, ignorância, inteligência, amor e luz. Então, assim, a gente é esse misto, né? Nós somos esse misto, né? Nós realmente vivemos de acordo com as situações. São as situações da vida que acabam moldando o nosso comportamento. Não sei se vocês já perceberam isso. Nós estamos em determinado lugar, nós lidamos, ou nós movemos de determinada forma, falamos de determinada forma, agimos de determinada forma. Alguma coisa vem de bom, a gente está ali para receber. Alguém vem de ruim, a gente rechaça. A gente julga as situações que acabam vindo para essa situação difícil, essa eu não gosto, isso, aquilo, outro. Então, enquanto a gente viver dessa forma, deixando com que a vida coordene as nossas ações, coordene o nosso comportamento, coordene a nossa vida, a gente não vai conseguir se perceber enquanto espírito. A gente não, a proposta, né, do ensinamento do Cristo, de Kardec, né, que traz essa luz para esse ensinamento de Jesus, é a gente ter essa autonomia para viver. Independente das situações, nós percebermos que estamos aqui para esse processo de interação, para esse processo de aprendizado. Então, por que a gente não deve perguntar o porquê? Isso chegou para mim, por que eu estou passando por isso? Por que isso? Não, mas para quê? O que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? É isso que está vindo, o que é que eu tenho? É o que Chico dizia, né? Chico Xavier, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que vem de fora, é o mal que eu faço. Então, de fato, é o mal que a gente faz. O que nos faz mal é o mal que sai da gente. É tudo, porque a vida, o mundo, é o que acontece dentro de cada um de nós. Então, nós deveríamos ter esse governo sobre nossas ações. Quando a gente deixa com que as pessoas, o mundo, as situações coordenem o nosso humor, já percebeu isso? Hoje, tinha alguns colegas muito tristes. Eu estava só um pouquinho. Mas eles estavam mais tristes do que eu, porque a Argentina ganhou. Então, note, as pessoas deixam com que as situações externas coordenem o nosso comportamento, as nossas ações. Note a dificuldade. Talvez isso dita, né, que nós somos marionetes. Né? Parece que somos marionetes. Né? As coisas ainda nos coordenam. E ainda nos coordena mesmo, né? A todos nós, não tem um que escapa, né? Mas nós estamos nesse processo de descobrimento. Quando a gente realmente perceber, né, que somos realmente responsáveis pelas nossas ações, percebermos que somos responsáveis de fato, né, pelo que devemos, nossa missão aqui na Terra, pelo nosso propósito, pela nossa finalidade, quando percebemos que somos responsáveis, talvez a gente não vai deixar com que isso coordene as nossas ações externas. Vamos analisar, peraí, o que é isso? Para chegar. Isso, aquilo outro. Se a gente não fizer isso, é impossível a gente seguir o perdão que o Cristo falou. É impossível seguir o amar, perdoar os inimigos. Como assim? Amar os inimigos? Como assim? Não, impossível. É impossível se a gente não se perceber espírito. É não se perceber, puxa, não, eu sou um espírito imortal. Não sei quem eu fui na outra encarnação, nem sei como será a próxima. Mas o importante é essa. Nós estamos aqui para esse processo. Nós precisamos nos perceber o quanto antes, né, enquanto estivermos na Terra. Porque, segundo os espíritos, né, a maioria das pessoas encarna, desencarna, encarna, e ainda inconsciente. Num processo inconsciente. Note que dificuldade nossa, né? Ainda nesse processo inconsciente, sem perceber o real propósito. É tanto que quando a gente desencarna, a maioria de nós, ou a grande maioria de nós, quando desencarna, ainda muito apegado às coisas daqui. Né? E minhas coisas, e minha família, isso, aquilo, outro. Não, é um processo de transição. Mas as pessoas, a família, isso, aquilo, são espíritos também.
São espíritos que nós somos pai, nós somos mãe, nós somos esposos, nós somos filhos. É nessa vida. Na próxima a gente não sabe se vai vir. Na próxima a gente não sabe. Tenho filhos, são filhos e devemos ter essa responsabilidade, né? Temos a nossa responsabilidade enquanto filho, enquanto pai, enquanto tio, enquanto avô. Temos essa responsabilidade. Se foi dada essa incumbência para a gente nessa vida, nós precisamos cumprir nossa missão, dar o nosso melhor ali para isso. Mas isso não é eterno. Ser mãe e ser pai não é eterno. É provisório. Não é permanente. É para essa vida, não é para as outras. Pode ser que seja. Né? Nós temos casos aí na literatura espírita, né? Nos romances de Emmanuel, que tem casais que vêm, né, em diversas encarnações juntas, né? Juntos aí, fazendo trabalho, com certeza. Mas são casos raros, né? São casos raros, porque a maioria de nós ainda está nesse processo de conhecimento de si. Aí, se a gente não correr para tentar se descobrir, tentar responder esses questionamentos, qual a minha finalidade, qual o meu propósito aqui na Terra, qual a minha missão aqui na Terra, nós iremos estar brigando ainda com as situações, com as pessoas, nessa briga constante, acreditando que esses desafios da vida são todos pessoais e vamos deixar de aprender coisas importantes. Vamos deixar coisas importantes para trás. Né? E aí a frase do Pequeno Príncipe fica mais nítida, né, para todos nós. Né? O essencial ainda é invisível aos nossos olhos. E permanece invisível aos nossos olhos ainda. Porque ainda não temos essa percepção de que somos espíritos. Provavelmente a maioria das nossas ações, das nossas preocupações da vida é para o personagem. É para o personagem, não para o espírito. Nós somos espíritos. Nós não somos o personagem. Nós não somos um corpo que anda. Nós somos espírito. Então, independente das situações, nós sabemos que tem situações que são desafiadoras. E muita gente passa, né? Diagnósticos pesados, pessoas que estão passando por situações de muito desafio. Nós não temos ainda a condição de passar por situações ainda que sejam difíceis, né? Não temos ainda essa compreensão, mas aos pouquinhos a gente vai lidando, né? É tanto que o ditado popular que não carregamos uma cruz maior, né? Ou mais pesada do que a gente possa carregar, ele é mais válido do que nunca, né? Nós sabemos que estamos lidando ali com as situações, sabemos que tem desafios pela frente, mas tudo talvez dentro de um padrão que a gente possa suportar. Tudo dentro ali de um limite que a gente possa suportar. Quando a gente desencarna, talvez a gente peça, numa encarnação futura, muito mais desafio do que a gente tem hoje. Porque a nossa percepção enquanto espírito é diferente. A gente não precisa disso, não precisa daquilo. A gente precisa apenas do básico para que as coisas supérfluas não atrapalhem a nossa visão da vida. Porque quanto mais a gente amontoa coisas, mais difícil fica da gente carregar. Por isso que a proposta da vida, além desse entendimento de que somos espíritos, é o desapego. É desapegar. Desapegar. As coisas são simples. A gente cria necessidades para a gente, desnecessárias. O budismo tem uma frase interessante, né? Diz que o sofrimento vem do desejo. Quanto mais eu desejo, né? Quanto mais eu quero, coisas, e a gente sempre está buscando alguma coisa, né? Sempre está querendo algo mais, sempre está querendo aquilo outro, isso, aquilo outro. E aí precisa ser bem pensado, né? Esse nosso planejamento, esse nosso sonho, esse nosso objetivo precisa ser bem pensado se isso não está atrapalhando o meu presente. Né? Porque todos nós temos planos, temos sonhos, e isso é bom, isso é louvável, né? Nós buscarmos alguma coisa que possamos crescer, mas precisa saber o que é que a gente está buscando. Qual é a finalidade disso? Qual é o propósito disso? Né? Que fim isso vai dar e o que é que eu tenho que fazer para alcançar isso? Isso vai dizer muito de quem somos. Isso vai dizer, talvez isso vá decifrar, né, o que a gente é hoje e o que a gente quer ser amanhã. Essa proposta do perdão descrita, né, no capítulo 10, esses itens de 1 a 4,
Kardec ele é categórico, né, quando ele diz que o perdão ele é realmente essa brandura do coração. E o perdão ela é a misericórdia que ele chama. E misericórdia é uma compaixão ativa pelo sofrimento humano e pelas faltas alheias. É uma compaixão ativa, né, a misericórdia divina. A misericórdia, e Jesus, Deus, né, é conhecido pela misericórdia divina, na misericórdia maior, né, que perdoa, né, os nossos pecados, que está com a gente. Jesus também, né, não se perderá uma ovelha que o Pai o confiou. Então, a misericórdia está aí. Mas a gente precisa cultivar ela, para que a gente não entenda que as situações e as pessoas são pessoais. Precisa cultivar essa misericórdia, essa compaixão, né, para que a gente também se liberte. Então, além do perdão das outras pessoas, nós precisamos também nos perdoar. Pegar mais leve com a gente, porque talvez a gente se cobre tanto, né? Tem épocas da vida ou fases da vida que a gente se cobra tanto, por isso ou por aquilo outro, por que não isso ou por que não aquilo, por que esse caminho, por que não aquele. Mas será que a gente já não está no local que a gente precisa estar? Poderia estar em outro, sim, mas talvez esse é o que a gente precisa, como diz a frase, né, florescer, né, onde a gente está. O que é isso? É a gente tentar extrair o máximo de onde a gente está. Porque talvez realmente o local, as pessoas, as situações que a gente esteja, seja o local propício para gerar os aprendizados que a gente precisa. Porque o propósito de estarmos aqui na Terra é aprender, desenvolver habilidades, competências, para que a gente possa sair dessa vida melhor do que a gente chegou. Essa é a proposta. É essa ampliação da consciência. E só amplia a consciência quando você vai convivendo e interagindo com as pessoas. Podemos ler a literatura espírita toda, a Bíblia, do começo ao fim, mas isso por si só não vai gerar uma sabedoria, vai gerar inteligência, né? Aquelas pessoas que conseguem ler tudo, leu todos os livros, leu os 400 livros de Chico, é uma pessoa que é dedicada, é uma pessoa que estuda. Isso não quer dizer aspecto moral, progresso moral, quer dizer progresso intelectual, mas moral não. Moral precisa que a gente tenha essa interação com a vida. Não adianta a gente se isolar. A gente não vai conseguir avançar se isolando. A gente só vai conseguir avançar se a gente realmente interagir com as pessoas com essa visão de espírito, entender que nada é pessoal. As outras pessoas são apenas, como Haroldo Dutra diz, são entregadores. Não estão entregando algo que a gente precisa se perguntar: para que isso está chegando para mim? Para que a gente possa extrair o melhor e, a partir daí, a gente conseguir, talvez, aprender um pouquinho a cada situação da vida, para ver se a gente consegue ampliar um pouquinho a nossa consciência e talvez, ainda nessa vida ou na próxima, a gente vir voltar, né, um pouquinho melhor. Se voltarmos, né, porque dizem que está difícil para voltar, né, o mundo está passando por esse processo de regeneração, né, tomara que a gente não vá para outros planetas que sejam um pouco mais atrasado do que a Terra, né? A Terra já está um pouquinho difícil, né? Tomara que a gente ainda permaneça para correr atrás e tentar ter esse entendimento melhor sobre nós. Gratidão a todos vocês. Agradecemos, Milton, a sua exposição. A prece, os passes hoje serão coletivos, e a prece final com a nossa irmã Roseli. Amados irmãos, segundo os ensinamentos que nos foi apresentado na noite de hoje, possamos voltar o nosso coração e a nossa mente para a misericórdia, a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa nos ensinar, que possamos aprender a olhar uns aos outros através dos olhos de Jesus. Que tenhamos paciência, que sejamos perseverantes na fé e possamos
todos os dias nos esforçarmos para ser um pouquinho melhor. Que a espiritualidade amiga e benfeitora que aqui se faz presente possa nos auxiliar e nos levar de volta para casa na santa paz. Que assim seja.